eu tenho um espaço chamado Tânis Taon, mas antes eu tinha um espaço chamado Espaço Terapêutico Acaiabasa, onde eu trabalhei lá com a Lan, né? Já tem 5 anos, né, que eu mudei para cá, para Campinas. E aí eu Nossa, montei como aqui, passa o tempo. eu montei aqui esse espaço Tânis Taon. E lá era bem legal, porque lá nós éramos em 15 profissionais da área da saúde, né, Lan? E, É, e aí tinha várias palestras, vários cursos. A Lan dava aula de yoga, meditação, né? é, Mais um pouquinho ela já ia da dança do ventre. Era só esperar mais um pouquinho, é. né? Então, ó, eu sou acupunturista e aí eu acabei me formando em várias terapias, né? Lá no site tem todas. E aí eu acabei, então eu coloco como terapeuta integrativa, porque se acaba associando uma terapia na outra. E minha última formação é em constelação familiar, que eu tenho uma formação, mas eu continuo fazendo mais duas. E hoje a palestra é por que que eu ando para frente, né? Eu tenho essa sensação, agora eu tô indo, agora eu vou dar certo, agora vai. Quando você está no meio do caminho, quase chegando no fim, você começa a perceber que você não foi para lugar nenhum. A sensação que você voltou para trás, né? E às vezes a gente tem até a sensação que nem saiu do lugar, né? Mas a maioria É, das pessoas tem a sensação que eu andei para frente e voltei para trás. É uma sensação. Por que eu falo que é uma sensação? Porque, na verdade, a gente não anda para frente. A gente está vivendo um script, né? Que o Freud chama de neurose, né? Então, a gente está revivendo uma situação traumática que aconteceu na infância, né? E aí eu vou começar a explicar aos pouquinhos. Não sei se dá para ver, acho que ficou pequeno, né? é, É, tá vendo, Lá? Ainda tô aprendendo, ó. Tá vendo? Ficou pequenininho. Mas eu sim, vou colocar sim. aqui, ó. Do útero até os 7 anos, nós vamos aprendendo tudo na vida. Nós vamos aprendendo nossos referenciais. Então, nós aprendemos com os nossos pais. Primeiro você olha para a mãe, você aprende com a mãe, depois você aprende com o pai, e você aprende o que é ter relacionamento, o que é casamento, o que é família, o que é amizade, o que é amar, tudo você aprende com o pai e a mãe. São, É, é o primeiro referencial. E aí depois vai aumentando, né? Então entra a família, que são os avós, vem os primos, aí você vai aumentando seus referenciais e você começa a perceber que uma família tem uma dinâmica, a outra tem outra, e que às vezes eu posso ser um pouquinho diferente, que eu não vou desagradar, ou não posso ser diferente, porque aí eu estou desagradando, né? E aí eu vou criando as minhas máscaras. Então, durante esses 7 anos, nós vamos formando o nosso script de vida. Nesses 7 anos, o nosso cérebro ele vai estar mielinizando o nosso corpo em alguma parte, depende da idade, né? Quando ocorre um trauma infantil, o que é um trauma? É algo que a criança não sabe lidar. Só que ela não sabe falar com a mãe e ela não sabe falar com o pai, ou com o avô, ou com um adulto próximo. E ela precisa de um adulto para resolver. Ela não consegue resolver aquilo. Então, o que ela faz para lidar com aquilo? Ela cria uma história. Ela coloca aquilo dentro dela e ela cria uma interpretação, que essa interpretação é uma ilusão. Ela cria uma ilusão, uma máscara, né? E inventa alguma coisa para ela conseguir lidar com aquilo que está doendo nela. E aí ela segue a vida. Depois dos 7 anos, o que vai acontecer? O nosso subconsciente ele vai começar a atrair situações para a gente voltar para essa dor e resolver essa dor. Né? E aí a gente passa o resto da vida todinha achando que nós estamos vivendo coisas diferentes. Por isso que Freud chama de neurose, porque você acha que você está vivendo uma coisa diferente e no fundo você só está repetindo. Mas esse repetir é na psique. Né? Então você está crescendo, você tem um corpo de adulto, você tem
sensação de adulto, você tem sexualidade, mas a psique, ela tá lá naquele trauma. Então, você vai encontrar pessoas que vai fazer você relembrar aquilo, você vai encontrar situações, você vai encontrar uma série de coisas. Então, quanto mais traumas você teve, mais difícil vai ser a sua vida adulta. Porque você vai. Sim, Tati, você vai abrir para dúvidas ou vocês. Vou abrir, vou abrir. Se você Tá, quiser, se tá. quiser falar, pode falar, Keila. Se Não, você quiser falar alguma não. coisa também, Keila, ou escrever, aí você manda aí um coraçãozinho, alguma coisa, que eu interrompo e leio, tá bom? Então, a minha dúvida é em relação ao aspecto da Ok, neurose. obrigada. Tá. Pode falar, Lan. Então, no aspecto da neurose, Sim. é um dos aspectos de trauma que nós temos Não, ou tem outro? não, neurose de caráter é o nome que o Reich deu para aqueles 5 traumas que a gente tem. O Tá, Freud, ele chama de neurose qualquer repetição de vida. Qualquer situação que a gente fica repetindo, essa situação mesmo, que você anda, quando você vê, você fala assim, nossa, eu não acredito que eu voltei tudo. É uma sensação, entendi. entende? Esse círculo, né, vicioso, que é um círculo vicioso, ele chama de neurose, são os neuróticos. Então, nós temos pessoas que têm crise psicóticas, você tem pessoas que têm outros padrões de psiquiátricos. E nós temos os neuróticos. Então, quem são os neuróticos? Aqueles que ficam repetindo, e repetindo, e repetindo. Só que ele não percebe. Ele fala assim, não, agora eu aprendi, né? Ó, vou te dar um exemplo, casamento, é muito comum, você como professora de yoga, você deve receber alguns alunos falando sobre isso. Nossa, eu casei 3 vezes, não deu Ah, certo, sim, agora eu tô de novo com outro homem, mas ele é igual aos meus outros maridos. Mas por que essa repetição, né? Não não é que ele é igual, ele vai agir igual. Por quê? Porque a situação não foi resolvida. O trauma de infância, que pode ser com mãe ou com pai, ocorreu. A psique vai encontrar alguém que vai fazer reviver aquele trauma para você olhar para aquela dor e resolver. E aí você encontra aquela pessoa, aí você fala assim, nossa, esse aqui é o amor da minha vida. Aí você se apaixona. Entende? Você se apaixona. Só que você está se apaixonando por alguém que está refletindo a sua mãe ou seu pai. Então você olha para essa pessoa achando que é o amor da sua vida, mas na verdade você está buscando a mãe ou o pai de forma inconsciente. Aí, no início, ok, daqui a pouco essa pessoa começa a fazer coisas que vão te lembrar aquele trauma de forma inconsciente. E aí começam as brigas, que são as repetições. Né? E aí a gente escuta assim, quando você aprender, você sai desse lugar. Eu vou falar assim, não é aprender, é tomar consciência e resolver. sim. Né? Porque se eu não tenho consciência, eu vou continuar repetindo isso. Porque eu não tenho consciência que é um trauma. Né? Eu não tenho consciência, então eu vou repetir. E aí você vê muito bem, é bem claro nesses casamentos repetitivos. A pessoa teve o problema no primeiro casamento, daqui a pouco ela está no segundo, e aí começa a acontecer os mesmos problemas que ela teve no primeiro, aí ela vai para o terceiro casamento e começa a acontecer os mesmos problemas que ela teve no primeiro e no segundo. Então é uma repetição, isso o Freud chamava de neurose, né? Ou os neuróticos. Então, assim, nós Então, somos você fala neuróticos. isso, Tati, de forma inconsciente, mas como que isso se dá de forma inconsciente? Porque, assim, conscientemente, eu posso ter algumas questões e repetir conscientemente como que se dá esse inconsciente Sim, para a realização da experiência, ou seja, da mesma experiência. é assim, ó. É Porque profundo é isso. profundo, então, é que a gente atrai, né? A gente É. atrai situações para a nossa vida. Então, o que que meu subconsciente ele entende? Ele entende Mas assim, você atrai
Mas como que você atrai isso? Não é conscientemente, né? Não, não é consciente, né? É o seu comportamento que atrai isso, que faz com que o outro haja da forma que você não quer que ele haja. Não é só o seu comportamento, porque você vai buscar exatamente aquela pessoa que vai repetir aquilo para você aprender, para você resolver. O seu cérebro, o seu subconsciente, ele sabe que você precisa dessa experiência para você resolver isso aqui não foi resolvido. Então, Nossa, ele mas isso é muito louco, Tati. louco, isso é extremamente louco. Agora, você Como imagina que é? As os pulgas vai chineses, atrás dos. Ah, você imagina os chineses, os indianos e os egípcios falando isso há milhares de anos atrás. sim, que E loucura, a gente menina. não sabe isso até hoje. É verdade. Então, esse é o pior. Eles já sabiam e a gente não sabe ainda, porque cada vez que eu Coisa estudo medicina louca. chinesa, eu sei, falo assim, eu acho que eu sei menos, né? Assim, eu ainda tenho mais Sim, para estudar. Então, sim, é mais ou menos dessa forma que vai acontecendo. Eu vou te dar um exemplo, meu, pessoal, porque eu não posso falar de cliente. tá. Eu cresci com uma madrasta, né? E aí, eu tive vários problemas lá no espaço, você sabe, Aham. né? E eu tive outros problemas em casa, tal. E depois, sei lá, uns 6 meses atrás, eu fui me dar conta que com todas as pessoas que eu tive problemas, eram pessoas que tinham padrões de comportamento igual da minha madrasta. Olha que coisa, menina. E Só como que que eu você só resolveu isso? Primeiro eu percebi isso, há 6 meses atrás. Aí o que eu fiz? Eu peguei, entrei em meditação, fui lá, acolhi minha criança lá com a minha madrasta, fui resolver a dor lá. Não sei se eu resolvi, mas eu fiz isso. Fui lá, resolvi a dor da criança com a madrasta e voltei em cada pessoa e fui resolvendo. Porque quando eu estava lá com a minha madrasta, eu não enfrentava ela. Eu nunca enfrentei minha madrasta. E essas pessoas que eu tive problema, eu também não reagia. Eu nunca reagia, eu nunca enfrentei, eu nunca bati boca. Então, eu fui lá e resolvi a situação com a madrasta. Aí eu voltei e fui em cada pessoa que eu tive problemas, mas eu não tomei atitude, eu tomei atitude, né, de forma na imaginação, né? Então, eu fui lá, fui tomando atitude, até chegar na minha vida atual, hoje. Só que eu só tive consciência que aquelas pessoas eram muito. A reação emocional eram muito parecidas há 6 meses atrás. Entende? Eu não percebia isso. E eu já tinha feito o curso de Reich. E eu não me toquei, tá? Então, assim, aí eu percebi. E aí eu fiz primeiro isso. Depois eu voltei lá e fui trabalhar o amor que eu senti por ela. Por quê? Porque se eu repetir ela todos esses anos, é porque eu tenho amor por ela. Entende? O amor existe. O amor, ele tanto adoece quanto ele cura. O amor, ele Sim. é negativo, ele é positivo, mas ele é amor. Então eu fui lá e fui trabalhar o amor novamente. Aí eu fui trabalhar o amor no aspecto positivo, porque lá foi um amor negativo. Daí eu fui trabalhar o amor no aspecto positivo, né? Se você falar assim, funcionou? Não sei, mas eu vou descobrir como, se repetir. É, Se não acontecer mais, entendeu? Funcionou. Agora, se repetir, não funcionou. Eu vou ter que voltar e trabalhar isso, né? Aí eu vou ter que achar E, ó, eu já fiz terapia de traumas. Eu já fiz várias vezes, tá? E também não tinha resolvido. Então, só que adquirir consciência, isso que é importante. Acho que é primeiro trazer sim. a consciência. A doença é Uhum. criada assim, a doença é criada pelo subconsciente. Sim, Tem a doença para te mostrar que tem algo errado acontecendo. Mas nós achamos que a doença ela é inimiga, e ela não é inimiga. Ela está te protegendo. Ela está te protegendo ou da loucura ou da morte. Ela está sim, mostrando para sim. você está fazendo algo errado. A sua dinâmica de vida, a sua dinâmica mental, a sua dinâmica emocional não está bem. Tem alguma coisa que você está fazendo que não está bem. Ou é a criança. É um trauma de infância que na vida adulta desencadeou.
Então tem que ir lá no trauma infantil para resolver, né? Que, né? Eu não sei o porquê a Keila está internada, mas dependendo do que for, às vezes a gente vai ter que ir lá no trauma de infância. Vírus está muito ligado à culpa. Quando a gente se sente culpado, e a gente se sente culpado o tempo inteiro. Uma mãe se sente culpada o tempo inteiro, não é? Lã, você travou? Ou fui eu que travei? Caiu. Quem travou? Fui eu? Ou foi Não sei, saiu aqui de circulação. Ah, então vamos Ai, lá. faz Então, parte. o script do útero até 7 anos, nós vamos aprendendo tudo que é certo e errado na visão da nossa família, né? O que é certo, o que é errado, eles são nossos espelhos. Nós vamos crenças limitantes a gente vai colocando, né? A gente vai adora colocar crença limitante, né? E aí nós vamos descobrindo quem nós somos. A partir dos 7 anos é repetição, 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 repetição. Aí eu não quero repetir porque isso está me machucando, eu quero mudar. Como que eu mudo? Primeiro, observando os ciclos de repetição. Segundo, observei o padrão, ele tem um padrão, é sempre o mesmo. Quando eu conseguir entender o padrão, aí eu vou entender o que aquela emoção está querendo me dizer. Às vezes eu não sei o que, que é. Eu consegui descobrir que era em relação à minha madrasta, mas tem coisas que a gente não consegue descobrir, tá? Mas aí mas pelo menos você sabe, assim, ó, é tal emoção, essa emoção se repete. Toda vez que acontece isso, eu tenho essa emoção. Aí a gente vai tentar resolver a emoção, já que eu não sei ainda o que é. Então você vai indo por partes, né? Você vai buscando aquilo ali. Mas tem uma forma também da gente tentar chegar lá no trauma, né? Que é saber aonde nós paramos. Então, existem algumas fases de vidas, aí até os 7 anos seria até essa fase aqui dos amigos, que é a parte simbiótica, que é eu e mãe, é uma simbiose. Quando a gente lá no útero é uma simbiose, nasceu, eu e a mãe nós somos um só. O bebê não tem uma ele é um corpo e a mãe é outro corpo, né? É um corpo só. E aí depois ele começa a ter a percepção que são dois, mas eu e ela somos iguais. Então é a sensação da igualdade. O bebê, independente se é homem ou mulher, ele tem a sensação de igualdade. Então aqui é um amor de dependência e codependência. O bebê ele é totalmente dependente da mãe e a mãe é codependente. A mãe vive em função do bebê, ela faz tudo, né? Então, quando está na barriga, passa tudo para aquele bebê, né? Todo o alimento vai para ele, o que sobra fica com a mãe. Nasceu, os primeiros meses é o tempo inteiro o bebê. A mãe às vezes não tem tempo nem de escovar dente, né? Não sei se aconteceu com você, Lã, mas já aconteceu comigo. O Então, quê? de não ter tempo nem de escovar dente, né? O bebê te toma um tempo tão grande que Sem dúvida, o marido volta do mesmo jeito. sem dúvida. Então, essa é a simbiose, né? É a primeira É, fase. Aí, é. conforme o bebê vai crescendo, ele começa a identificar que tem uma outra pessoa, né? Que normalmente é o pai. Mas, não tem pai, tudo bem. Mas ele vai ver um avô, ele vai ver uma avó, ele vai ver outra pessoa. Então, a gente fala pai, né? Porque normalmente faz a função paterna. Então, entra essa outra pessoa. Quando entra essa outra pessoa que o bebê reconhece, o bebê ele começa a perceber que essa mãe também gosta dessa pessoa e que ele não é o único. Então, a primeira dor que o bebê sente é quando ela, que é minha, também gosta desse aqui. Como Sim. isso? Entende? Como isso? Então eu também posso gostar dele. E aí é onde a mãe permite que esse bebê goste de uma outra pessoa. Então aqui entra o diferente, o gostar de alguém que é diferente dela, né?
Quando eu parei na fase de vida simbiótica, eu vivo na minha vida adulta, eu vivo relações de dependência e codependência. Então, eu sempre sou mãe, a mãezinha, ou eu sou a mãezinha codependente, ou eu sou o sugador, eu estou sempre sugando, eu sou sempre o filhinho, eu quero tudo. Né, assim, tudo tem que ser para mim, tem que ser para mim, né, as pessoas elas precisam fazer as coisas do meu agrado, né? Elas têm que viver em função a mim, isso é coisa de bebê. Então, a psique dela parou lá naquela fase, mas ela continuou, o corpo cresceu, mas a psique está lá. Então, o trauma correu lá. Então, aí, assim que a gente começa a perceber onde que nós temos os traumas, né? Quando entra o pai ou o diferente, a mãe dá permissão para esse aqui amar um diferente e ao mesmo tempo dá permissão para ser diferente, tá? Quando ocorre um trauma aqui, às vezes eu não consigo amar o diferente. E aqui começam as relações de preconceito. Então, por quê? Porque eu só aceito os que são iguais a mim. Aqueles que são diferentes eu não aceito. Eu tenho dificuldade de aceitar. A terceira fase, que aí já tá nos 7 anos, você já está na escola, tal, que são a fase dos amigos, é aquela fase que aquela pessoa que se dá bem com todos os amigos, ela passou bem pela fase pai, ela passou, ela conseguiu aceitar o diferente, né? Ela aceitou o diferente, ela foi lá e ela aceita todos os amigos do jeito que são, e aí vem um novo amor, o amor por uma pessoa que não é da minha família, mas eu amo como se fosse da minha família, porque nessa fase a gente ama as pessoas de fora. É diferente o adulto que tem um amigo. Um adulto que tem um amigo, ele não ama. Mas a criança, ele ama. A criança, ela ama o amiguinho como se fosse irmão. Ela, né, ela ama a professora na escola como se fosse mãe, né? Então, nessa fase dos amigos, se foi tudo bem, você na vida adulta, você vai conseguir se relacionar bem com os amigos, com os diferentes. Se não foi tudo bem, você começa a ter problema. Entendeu? A amizade não dá certo, não dá certo. Você não consegue, entendeu? Sempre tem inveja, tem encrenquinha, tem não sei o que lá, você acaba ficando mais sozinha, você, sabe? Tem disputa, eu sou amigo, mas assim, eu sou melhor que todo mundo, por exemplo, né? A gente vive essas coisas, né? Então, é porque a gente parou emocionalmente, a gente tem alguma trava nessa fase aí do amor. Aí a próxima fase do amor já saiu dos 7 anos, né? Nos amigos também a gente 7 anos, você continua nos amigos. Depois dos 7. Aí a fase do amor é quando a gente já está na adolescência, que você se apaixona por um amigo em especial. Então você tem um amor diferente do que você tem pelos outros, né? E aí essa pessoa, você vai ser tudo para ela, ela é tudo para você, na sua imaginação. Se você passou bem por aí, se você passou bem nesse lugar, você fala assim, mas não foi até 7 anos? Foi. Aqui vai começar a ter problema de acordo com os traumas que você teve até os 7 anos. Você já vai começar a ter problema de relacionamento aqui. Na fase do amor, se você teve problema lá para trás, você vai se sentir rejeitado. Você teve o trauma de rejeição. Todo mundo, você só vai gostar de gente que vai te rejeitar. Exatamente, então, é bem isso. Isso. O nosso subconsciente, ele sabe o que você precisa para aprender. Então, ele vai atrair você gostar daquela pessoa que vai te rejeitar. Porque você precisa aprender a lidar com essa emoção. Você não aprendeu na infância. Então, aí você já começa a ter problema. Aí passa um pouquinho, né, essa fase assim de rejeição, e você encontra alguém que deu certo. Ok, aí você casou. Aí você começa a ter outros problemas.
Aí já começa a interferir família de um, família de outro. Sempre ligado a sua trava emocional, né? Sempre ligado à trava emocional até os 7 anos. Só que aí você passou dessa fase, né? Você resolveu casar. Então você vai entrar numa nova fase de amor. Essa nova fase de amor é quando você decide você criar uma família. Então, esses últimos três formas de amor, eles são amores mais divinos, tá? Por quê? Porque eu já saí lá da barriga da minha mãe, eu fui evoluindo, consegui conquistar de uma maneira saudável, vamos dizer. Eu consegui conquistar a minha família, eu tive um amor saudável, resolvi casar, e agora eu vou ter os meus filhos. E aí vem o amor materno. O amor materno, ele é para ser divino. E o amor paterno também. Por que que ele não é? Porque nós temos essas várias coisas lá atrás que a gente carrega. E aí, como nós não resolvemos, a gente volta na psique, a gente vai resolver isso com nossos filhos, a gente vai resolver isso com nosso marido, e vai resolver isso com mãe, e vai resolver isso. Então, fica aqueles atritos. Mas aqui já era para a gente estar entrando num amor mais divino, né? E aí, aqui o Bert Hellinger ele fala que não importa o que os seus pais fizeram, eles fizeram o que eles podiam. Então, é aqui que você olha para os seus pais e fala assim, ok, tudo bem, vocês me deram o suficiente, tá? Não, sair daquela criança reclamona que não recebeu o suficiente e olhar e falar assim, ok, foi o que vocês puderam me dar e foi o suficiente. Agora eu, como adulta, vou resolver todos esses BOs e vou seguir adiante. Aí eu vou para o amor divino, que é o ágape. O amor divino, o que que é? É a partir do momento que a gente começa a olhar a humanidade como um todo, né? Que é o amor que o yoga traz, né? Então, é olhar como uma unidade, né? Então, eu vou olhar a humanidade de uma forma que faz parte da minha vida, né? A humanidade é minha família, não só... Mas você acha que isso é uma questão de compreensão ou de consciência? Apenas eu coloco a consciência nessa questão e está tudo resolvido? Ou não? Não, porque você pode colocar consciência que a gente faz isso, a gente, desde 2012, quando a gente se formou, a gente coloca consciência nisso, mas a gente tem um monte de BO do passado que nós não resolvemos. Então, por mais que você está ali, olha, eu quero isso, eu quero isso, eu estou consciente, né? Vou fazer um trabalho maior, algo para a humanidade e tal, mas aquelas travas lá atrás, você acaba julgando sem querer, você acaba tendo uma inveja, você acaba tendo um problema de relacionamento, você acaba tendo situações que o seu subconsciente vai trazer, que é para você resolver aquilo. Né? Então, assim, a intenção é maravilhosa. Por quê? Porque você vai expandir sua consciência, você vai perceber mais rápido. Mas você vai passar por aquilo. A diferença é que você vai passar por aquilo de uma forma mais consciente, um pouquinho mais consciente. Talvez você vai perceber, você vai falar assim, nossa, ó, tá vendo? Eu tô repetindo esse negócio de novo. Aí, de novo, eu tô com esse sentimento, né? E aí, quando você sabe que esse sentimento, ele vem lá de trás, você não sabe de onde, mas ele vem lá de trás, em meditação você consegue ir lá. Às vezes você consegue, às vezes é uma crença limitante, então você vai lá atrás resolver. Agora, quando eu não tenho essa consciência, eu entro na autoculpa, né? Nossa, de novo, ai, eu vou meditar, nossa, eu não acredito que eu senti isso de novo. Né? A gente entra nisso, a gente entra na cobrança. Por quê? Porque a gente está sentindo uma coisa que dentro do nosso estudo já não era para a gente estar sentindo mais. Você fala assim, caraca, por que você está sentindo isso? Você já fez tanto, você já estudou tanto, já evoluiu tanto, já fez tanta coisa, você ainda está sentindo isso? Mas esse sentimento, ele vem da criança.
né? Então, vem a frustração também, né? Vem a frustração, vem a culpa, vem o ressentimento, É, vem vem, tudo, vem a vem as cartas. autocobrança, vem tudo, É, né? Enfim, cadê? Aí aqui, por que eu coloquei aqui que é o ciclo que vai repetindo, que é exatamente aquilo que a gente estava falando lá. Então, nessas 3 primeiras fases, a gente vai aprendendo e aqui a gente começa a repetir de forma inconsciente. E vai repetindo, e vai repetindo. E ó, você vê, eu não repeti os problemas, não é isso, né? Eu repeti o quê? Eu encontrei pessoas que tem reações emocionais parecidas com a minha madrasta e a minha reação era igual quando eu era criança. ah, tá, entendi. Você Eu entendeu? já entendi. Então, é um padrão de comportamento que você adota lá na infância e arrasta para a vida toda, se você não cuidar disso. Sim, sim, Então, é uma questão de consciência, não só consciência, mas postura também. Eu exatamente. preciso mudar essa postura de mim Isso. comigo mesmo em relação ao que eu estou sentindo. Sim, você tem que mudar a Ah, postura e aí você tá. precisa perceber da onde vem isso, né? Ah, ainda Então, tem assim, mais isso. Que quanto trabalho, Tati. muito trabalho. Trabalhoso. Muito trabalhoso, mas aí o Fernandão, apelido É, ele de gosto. Fernandão, o Fernandão, ele é Você viu? maravilhoso, ele é maravilhoso, É. porque ele fala assim, que você faz aquela dinâmica, você é adulto ou é criança, por quê? Ah, Porque legal. se você tá se você percebeu que aquela atitude é de criança, é a criança, vai buscar na criança, tá lá na É criança. verdade, é verdade. Né? Então, assim, Aham, eu acho que ele facilitou, porque se você pegar, assim, o Tantra, né, tem esse ensinamento lá, só que é tem. tão filosófico que às vezes a gente não entende. Então, a gente precisa de um Fernandão para chegar e falar assim, é adulto ou é criança? É para falar a linguagem, a nossa linguagem. Isso, né? Mas, assim, É, esse ensinamento tá lá, né? É, é, o ensinamento tá lá na China, então, só que a gente não consegue, não sei o que acontece. é verdade. Não sei lá. Quando você vê, você É. tá na criança de novo. Eu falo, Nossa, direto isso. direto, não é? É o tempo É, inteiro, gente. Nossa, que nem me coisa, fala. né? Isso quando você não identifica a criança alheia, que é Isso. muito claro, é muito cristalino isso, né? Não, mas a criança alheia é mais fácil, né? Aí é fácil, né? Ai, É é aquilo. verdade, mas Apontar o dedo para os outros é mais fácil, né? não, sem dúvida. Às vezes eu falo para o meu marido, né? Quantos anos você tem mesmo? Então, a gente fala, né? E assim, quando eu identifiquei o padrão das pessoas que eram parecido com o padrão da minha madrasta, que eu tive que mudar a minha atitude na imaginação, né? Então, eu fui lá na criança, eu adulta, fui lá na criança e fiz a minha criança tomar uma atitude. Sim, tá. Aí, tá? Aí, é, eu fui trabalhando em cada coisa que aconteceu que eu lembrava, eu fui lá e tomei atitude. Eu fui tomando atitude, tomando atitude, tomando atitude. Depois eu voltei lá na minha madrasta para transformar aquele amor negativo em amor positivo. Porque se eu trouxe ela todos esses anos, é porque eu amo. Ah, tá. Você está É entendendo? É verdade. Sim, amor, sim. é Faz amor. sentido. Faz Isso. sentido. Porque se você carrega uma situação por anos, é amor. Tem algumas pessoas que falam assim: eu tenho um problema com meu pai, não sei o quê, eu não quero nem saber, nunca mais quis saber, matei ele dentro de mim. Aí você abre a constelação, quem aparece? Pai, 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 é pai. Não, não matou, entendeu? A fala é uma, mas lá dentro, tudo que faz a psique lembra do pai.
Lembra do pai, lembra do É, pai. É assim, lembra do pai, lembra do pai, é, lembra do pai, lembra do pai, lembra é do pai. verdade isso. Isso. É, Então, o que que é isso? É amor. É amor, só que é um amor que está mal definido, é um amor que foi mal interpretado, porque a criança interpreta de uma maneira que às vezes não foi aquilo que o adulto fez, mas a criança interpreta. é, sim. Sim? Então, quer dizer, eu não sei se minha madrasta fez ou não fez, mas eu interpretei. Então, eu vou lá e vou me acolher, né? Então, é isso que a gente tem que trabalhar, porque é amor, só que é um amor doentio, mas é um amor. E a pessoa não anda para frente. Ela fica a vida toda, tá com 60, 70, 80 anos e tá lá remoendo pai, 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 pai. E a maioria das pessoas remoe mãe, né? No caso, eu não remoo minha mãe, não, eu remoo meu pai. Não, mas a maioria remoe mãe, gente. É impressionante. É impressionante. É, É, assim, o pessoal remoe pai, porque pai, ele não tem energia de estar junto, né? Pai é aquela energia que é, empurra para a vida. Então a pessoa remoe sim, pai porque o pai não tá, o pai tá sempre ausente. Então as pessoas remoem pai porque o pai nunca esteve presente, né? Só que a mãe remoe a mãe por qualquer coisa, é muito engraçado, né? Porque a mãe aparece o tempo inteiro também, mas assim, porque minha mãe é controladora, porque a minha mãe não sei o que lá, porque a minha mãe só vê defeito, porque a minha mãe, né? Aí fala assim, e quem que você parece? Né? E quem, né? Essa atitude sua é parecida com quem? Aí a pessoa fala assim, com a minha mãe, é né? bem isso mesmo. É, Né? Então, é. só que esse ciclo lá, só que a gente fica repetindo o tempo inteiro, só que sem perceber. Eu percebo alguns ciclos meus repetitivos, aí eu falo, gente, eu preciso buscar uma terapia para eu identificar aonde foi que eu errei. Ah, então, mas não é onde foi que você errou, não. Foi Ah, aonde eu não resolvi, não, sim. Aham. né? Mas isso foi uma coisa que me veio recentemente, Lã, porque eu ficava assim, o que que eu É, não aprendi? Eu ficava assim, ó, o que que eu não aprendi, 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 eu quero aprender, pelo amor não, de Deus, eu quero eu aprender, quero, eu não aguento mais isso, eu quero aprender, mas nem eu. então, né? Aí, é lógico que vai repetir de novo. O que que eu tô falando? Eu quero aprender. É, Aí repete. Aí eu quero aprender porque eu não aguento repete. mais. Eu quero... Aí repete. Eu quero aprender, eu quero aprender. Gente, Louca, né? olha, não dá, cara, assim não dá. É neurose mesmo, gente. Ele tá certo. Mas é É, maravilhoso, é neurose. Né? Então, é verdade. o chinês é louca. O chinês é louca, 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 louca. O Sim, chinês faz assim, sim. nossa, né? Aí, Ai, Jesus. então, porque a gente. Mas aí não é. Aí eu falei assim, gente, não é aprender, não quero aprender, eu quero resolver. Quero resolver. Mudei. Não, não quero aprender, eu Vamos quero logo, vamos resolver. resolver isso. Vamos mudar esse trem. Ah, chega, Ai, não para. dá, tem hora que cansa, né, Tati? Ah, chega, que isso? Não, não dá, caramba. Né? Quem aguenta isso, Lan? Ninguém, cara, ninguém. Não dá, então. Aí, assim, Ai, eu coloquei aqui, né? Quando a gente fica preso no script, né? Nos referenciais, a gente sim. está sempre preso no passado, né? Que é isso aí, a repetição, a gente está preso no passado achando que você está andando. Você está achando que você está, nossa, agora eu mudei de emprego, esse emprego vai dar certo, agora vai. Aí daqui a pouco está Nem me acontecendo tudo fala, de novo. Olha lá, está acontecendo tudo de nem me novo. fala. Então, você fala assim, gente, mas é outro chefe, é outros amigos, mas é a mesma situação, entendeu? Você sabe o que que eu aprendi, Tati? Ah, Eu identifico, hoje eu já identifico e tento negociar com a minha criança interior e com o meu pai, tipo assim, essa parte paterna, ah, né? sim, Eu tento negociar com a criança e a figura paterna, sim, porque a constelação ela me abriu muito.
A esse visão em leque. relação a isso, esse ciclo que se repete. E por que que se repete? O que que eu tenho que resolver? Isso, eu tenho essa consciência. Então, eu tento negociar aqui com a criança, entendeu? Eu falo assim, criança, me mostra, por favor, onde é que eu tenho que resolver? Fala que eu vou lá resolver. Exatamente isso, menina. Isso é muito louco, né? Mas olha como isso flui, Isso como isso impede a gente, né? impede, impede, Nossa, é impede. terrível isso. É, E assim, quanto mais você estuda, mais você adquire consciência, mais você percebe no outro. E se você exato, não ficar esperto, você não percebe em você. exatamente, exato. Você não É percebe. bem Você isso, tá é fazendo bem isso. merda, mas você não tá vendo. Não podia falar merda, né? Já falei. Então, você tá fazendo esse negócio, mas você não tá vendo. Mas dos outros você vê, né? Os Não, mas outros. eu vejo o meu sim. Não, é que é mais cristalino quando você está fora. É, Você não está envolvido emocionalmente, então você enxerga melhor o outro. é porque quando Né? você tá ali, você precisa expandir a consciência, vir para cá para olhar lá. Quando você tá lá, você não consegue enxergar. É verdade isso. Não, não dá, você É, não consegue enxergar. Não, não, você é, fica ali naquele repetição, repetição, repetição e não consegue, né? é. Aqui, ó, aí eu coloquei assim, né? Quando a gente está repetindo esse script, então a gente está preso no passado, sempre nos referenciais antigos, crenças limitantes, um monte. Sim. Aqui a gente se sente seguro. Então, assim, aqui é conhecido, aqui é minha zona de conforto, eu me sinto seguro. Mas é uma Aham, segurança ilusória, não é real. Mas é, eu me sinto é. seguro. E aí eu não vou sair daqui. Sabe, aquelas personalidades assim que tem tanto medo de mudar que fica preso, né? E fica só revivendo, 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 revivendo. Tá sofrendo, mas tá lá. Por quê? Porque lá é conhecido. Então dá uma falsa sensação de segurança, Exato. né? Ali eu tenho controle, porque aqui eu já conheço, então aqui eu controlo. E a vida não Exatamente. dá para controlar a vida. A vida é incontrolável. Não se É, controla nada nem ninguém, nem a gente, exato. É verdade. né? É, Então, e lá, quando a gente está nesse lugar, a gente enxerga só coisa ruim. É sempre negativo, é sempre obstáculo. É como se o obstáculo fosse um negócio em que você não consegue ultrapassar. É sempre ruim. Só que quando você está você consegue enxergar e consegue ir para outro lugar, você começa a ver novos referenciais, que é aí que começa a mudança, né? Então você expandiu a consciência, você precisa mudar aqueles referenciais do passado, porque aquilo que você aprendeu lá não vale mais hoje, aquilo é coisa da família antiga, é crença do seu pai, da sua mãe, e outra, século XXI já mudou tudo, é outra situação, né? Bora, gente. Coronavírus está ensinando. Vamos aprender. ou se tá, ou se tá. Vamos resolver esse negócio com o coronavírus, ó. Fica Não é, quietinho. menina? Então. Aí a realidade ela vai mudando. Conforme você vai mudando os referenciais, então você percebe que você pode aprender algo novo, e aquele algo novo não vai destruir o seu passado. Aquele algo novo não vai destruir a sua mãe e seu pai. Você não vai perder a mãe e o pai, você só vai carregar eles com mais amor, né? Então, Sim. assim, é muito difícil para as pessoas de idade, mas não é tão idade assim, não. Algumas pessoas, assim, mais próximo da gente, assim, que a gente também já tá, né, meio para lá, assim, né? Então, Para, hein? Para. a gente tá quase lá. Mas tem É, algumas pessoas, assim, que elas têm dificuldade de lidar com o novo, né? Então, é bem claro na escola isso, né? Então, a matemática mudou, o português mudou, a é, história mudou, as pessoas ficam neuróticas. Por que mudou? Gente, a vida está mudando, né? Mas sim, só que a pessoa que fica naquela neurose, sim. ela sofre o tempo inteiro, né? E aí, quando a gente está nessa sequência assim, de mudança, você começa a valorizar mais o ser e não o ter, porque você começa a perceber
que o ter, ele é consequência do ser. Quanto mais eu sou eu, de essência, mais eu vou estar bem com aquilo que eu tenho, ou eu vou adquirir algo porque aquele algo faz bem para mim. Quanto mais Sim, longe da minha essência eu estou, mais eu necessito ter coisas. Porque é aquele ter verdade. vai preencher meu vazio. É, faz sentido isso, faz todo sentido para Na, mim isso. né, na imaginação, né? Quando a gente É, não está bem, a gente quer comprar roupa. é, É, exato. comer chocolate. Você quer preencher o É, vazio, você não está bem, então você precisa aham, comprar. Você quer comprar sapato, né? é, é complicado, né? Comprar sapato é para caminhar na vida, né? Aí a gente quer comprar sapato. O subconsciente ele é tão maravilhoso que ele vai lá e ele faz a pessoa comprar 5 sapatos. Caramba, eu não faço isso não, Não, Tati. eu também não, eu não faço isso, mas nossa, eu só ando com os mesmos, gente. Nem eu me aguento. Mas assim, quando você está em crise, se você estiver numa crise mesmo, uma crise emocional, você vai comprar roupa e você vai comprar sapato. Mas é o seu É, cada um subconsciente tem um escape, né? Cada um é, tem uma forma de preencher esse vazio. é preencher o vazio. Ou comida, né? Ou você vai para Né? comida, vai para doce. É, Mas é exato. sempre o subconsciente pedindo. O doce é que você precisa adoçar. Você precisa olhar de uma maneira mais doce a situação. Se você vai comprar um sapato, é que você precisa aprender a caminhar. Você precisa ir sozinho. Normalmente, isso acontece muito quando a gente está preso com nossos pais ainda. Então, você tem Ah, muita tá. necessidade de se soltar, de ir, né? Uhum. Quando você fica muito preso também a só um tipo de calçado, por exemplo, às vezes você está preso É. num tipo de situação só também. Tudo É subconsciente interessante, busca. né? É, É interessante porque tudo que a gente faz tem uma linguagem, tem um significado, tem. né? Então, Ficar imagina. atenta para essa comunicação. É, eu fui aprendendo depois de Reich. Assim, Ah, que legal. na acupuntura a gente É, já aprende a avaliar como o paciente entra, o jeito que ele está andando, a expressão facial, se ele está assim, sim. se ele está assim, né? Tudo a gente olha, mas ainda eu não olhava tipo de sapato, tipo de Ah, roupa, tá. eu ainda não olhava isso. Ah, É, então você ampliou mais o repertório, né? Sim, depois do curso de Reich, sim, porque agora, além de olhar o jeito que a pessoa senta, o jeito que ela tá, o jeito, né, se prende cabelo, não prende cabelo, se passou maquiagem, não passou maquiagem, se senta assim, senta Vem cá, assado. me conta uma coisa. Eu sempre andei com o cabelo solto e sempre usei comprido, né? Eu já Uhum. cortei aqui, que você lembra. Sim, Mas hoje eu só uso ele preso. O que que é? Hoje é mais preso. então, a gente precisa olhar se você não está trabalhando mais a sua energia masculina, né? Se você não está trabalhando sua energia paterna. No caso, não, Não, quando você prende. pode estar trabalhando, você pode estar trabalhando, Ah, né? é. É, Porque é, aham. você pode, se você estiver na fase que você está olhando para isso, você às vezes você começa a se vestir um pouco mais solta, já não que por exemplo, o meu jeito, ele é feminino. Mas o meu Uhum. jeito eu não sou muito de me maquiar, eu não sou muito de pintar unha. Eu sempre andei de cabelo preso, agora que eu cortei. Porque eu e a Natália, a gente tava brincando uma com a outra, e uma cortou o cabelo da outra. Nossa. Aí, mas eu sempre estive de cabelo preso, né? Que é esse lado mais masculino, mais ativo. Então, que equilibra aquele outro meu lado, sabe? E Uhum. é um lado mesmo que eu estava sempre olhando. E aí daí eu comecei a olhar para o meu feminino. Falei, não, eu preciso curar meu feminino, porque eu tenho muita dor do lado esquerdo, o lado esquerdo é feminino. E aí, quando eu comecei É? a olhar para a minha dor, eu cortei o cabelo.
Entende? Olha que coisa, né? Então a gente sempre, né? Só que só depois que eu percebi, e foi na hora que eu comecei a trabalhar a minha enxaqueca é do lado esquerdo, Olha, é o lado interessante. feminino, É né? metafísica, né, no caso, Sim, mas assim, né? é, é metafísica, né? E tudo tem uma relação com tudo. Na medicina chinesa, o lado esquerdo é o lado feminino, é o yin, tá? Ah, legal. Mas eu acho E o que direito é o é o masculino. masculino, o direito é o masculino, Legal. que tá ligado com o movimento, tá ligado. Só que assim, quando você tá na fase mais masculino, que você tá trabalhando isso em você, você fica mais masculina. Quando você tá na fase mais feminina, você fica mais feminina. A mesma coisa o homem, né? A gente tem fases, tá? Sim. Essas fases durante o ano, ela vai trocando, mas normalmente a cada de 7 em 7 anos a gente está mais em uma ou mais na outra, tá? Na O medicina setênio, você chinesa, fala do setênio, de setênio, sete, isso, 7 anos? 7 7 anos. Legal, Medicina, né? medicina chinesa é setênio. Então, por isso Ah, que a que gente legal. aprende o script até os 7 anos. Já o Reich, ele fala mais ou menos até 5 anos, tá? Mas a medicina Uhum. chinesa fala até 7. Eu acredito que a gente pode formar o script até 5, né? Do jeito que o Reich falou, né? Que é bem legal, assim, eu acho que bate. Mas esses Aham. 2 outros anos você fica elaborando isso. Tá? Eu acho que isso vai entrando em você, você vai confirmando aquilo, se realmente é aquilo. Então, por Ah, isso que eu coloquei 7 anos, porque eu acredito que os chineses estão certos também, aham. nesse sentido, É né? legal. Então, Interessante. assim, quando a gente vem para o lado de cá, a gente começa a ter prazer em viver. E aqui é sobreviver. Quando a gente está Ah, sim, vivendo só sim. a repetição, você sobrevive. Você empurra com a E ninguém barriga o merece, casamento, menina. ninguém merece. Mas você Ninguém empurra com a barriga o merece. casamento, você empurra com a barriga o emprego que você não gosta, você É empurra, verdade. você não vive, você sobrevive. Quando você está do lado de cá, você vai começar a sentir prazer. Então, assim, se você não gosta daquele emprego, você vai procurar emprego até você achar. Você vai ficar naquele, mas você vai procurar outro até você Sim. achar outro e mudar. Você não vai ficar parado num lugar Ah, que você sim. não gosta e reclamando, mas não vai fazer nada. Porque quando a gente está aqui, a gente não tem atitude. Quando a gente está aqui, você está numa coisa que você não gosta, na transição, tá? Você está numa coisa que você não gosta, mas aqui você já está correndo atrás. Você já está você já está fazendo uma coisa nova, vai ficar 2 meses aí fazendo um negócio novo super bom, certo? Então, eu tô numa fase de que eu tô arriscando, sem medo, entende? Então você Aliás, tem não, que minto, com medo, mas medo. vou com medo mesmo. Ok, mas aqui tem medo. Aqui tem medo, mas tem aventura. Eu me aventuro, mas com Ah, segurança. Eu sim. vou, eu vou, mas com segurança. Então, Então sou eu mesma, eu tô então, nessa fase, eu tô isso. nessa fase. Então, essa fase é aqui. Quando você você já você tá deixando aqui vindo para cá. Então, alguma Sim. coisa em você, você resolveu, você veio para cá. Então, aquilo Ah, que com não, certeza. isso, aquilo que a gente não resolveu, a gente fica aqui. Aquilo que a gente já resolveu, a gente vem para cá. Então, eu Ah, que legal. resolver. Não fala mais aprender. Pelo amor de Deus, porque aí a vida manda mais situação. Você fala assim, não, quero aprender, não, quero resolver. Sim, É sabedoria para resolver esse negócio. pelo amor de Deus, né? Nessa vida, né? Ai, não, não, não. Não tenho mais tempo para ficar perdendo, não. Então, não dá, né? Não dá, Não dá. não dá. Então, e aqui, lembra que eu falei que é o igual? Aqui a gente para muitas vezes no igual, na minha relação com mãe, né? Que assim, a relação de dependência e codependência, né? É, a relação mãe, eu sou sempre filhinho e vou sempre procurar um pai ou uma mãe para cuidar de mim,
de forma inconsciente. Aham. Ou eu sou sempre a mãezinha e vou procurar alguém para cuidar. Né? E entra naquela dinâmica que o Fernando gosta de falar, que é a dinâmica do triângulo dramático, O né? triângulo dramático, que eu Isso, gosto muito, eu gosto muito. Acho isso. que tem. Nossa, e como você enxerga isso nas dinâmicas, né? Porque isso acontece em todas as casas. Em Até na minha, todas. inclusive. Na minha também, na minha também. Aí eu falo assim, eu tô no triângulo, vou sair. Agora eu percebi, tô saindo. Eu também fui, já fui. Já fui. Então, porque você entra lá no triângulo, que eu falo que não é nem triângulo dramático, o nome deram errado, é triângulo do inferno isso aí. Porque, olha, que é isso, gente? Mas não é, Tati? Gente, ninguém Menina! merece. Porque fica um na vítima, o outro no acusador, né? Ai, o acusador é terrível. E o outro no salvador, porque se não fosse eu aqui nessa casa, nada ia dar certo. Porque Nossa, menina, mas isso tem toda a dinâmica relacional. todos. Ah, mas você me fez uma pergunta naquela live da constelação, que Ah, eu falei para você assim, que para acontecer tem que ter três, né? Três pessoas. Mas aí você me sim. fez essa pergunta, mas não dá para acontecer se só tiver dois, tal? Eu falei assim, não, porque Ah, assim, porque o Fernando várias vezes ele fala assim, sempre entra uma sogra, sempre. Só que depois eu fui pensando em medicina chinesa e no que a gente aprendeu com Dada. Pode ser até que o Fernando tenha falado e eu não entendi. Mas, ah, pensando no que o Dada sempre fala em questão de Sansara, né? Eu sim. raciocinando, eu falei assim, gente, a gente faz triângulo dramático com a gente mesmo. Não precisa ter dois, não. Pode ser só você. Exatamente. Pode ser Não, é só. verdade, Tati, tem a ver. Ó, Tem a ver. você faz, Nós transitamos nos três. sim, o tempo O dia inteiro. inteiro você transita pelos três. Isso. Você é o Salvador, o Márcio. Yeah! Se não Ô, fosse Tati, eu, como eu sou. eu me pego transitando nesses três papéis o dia inteiro. Então, mas quando você perguntou aquela vez, eu respondi Ah, pelo que eu aprendi no curso de constelação. sim, mas eu. Pode ser que Ah, ele tenha falado e eu não tenha entendido, mas raciocinando depois da palestra, falei assim: Alan tem razão. Alan tem é porque eu já razão. ouvi falar que nós transitamos nos três. Sim, nós transitamos nos três mesmo, você tem razão. Porque se você colocar pelo olhar da medicina chinesa, pelo olhar do yoga, a gente É, transita nisso aí o tempo inteiro. exatamente, Tati. Olha, e quando eu aprendi isso, eu Ah, comecei a observar. Eu falei, gente, olha eu sendo a salvadora agora. Olha eu sendo acusadora. não, a Nossa, mas salvadora é sempre o máximo. A coitadinha de minha vítima. A energia, nossa, exato. gente, a nossa energia faz assim, né? É, Você exatamente. fica cansada, gente, você fica assim, exaurida. Você não É, consegue, não vai, você não vai. E aí, quando você entra no acusador, aí vem a raiva. exatamente. É, Gente, é um negócio, é o tempo inteiro esse negócio. menina, é o dia inteiro isso. A gente transita por esses três papéis. Então, eu acho que nós estamos Isso é fazendo a live hoje. psicologia. Eu acho que a gente está fazendo outra live hoje, viu? Não foi Ah, não, palestra, não. pude. Eu vou mandar para você compartilhar. Aí você põe lá lã, Ótimo, entendeu? Porque, ótimo. gente, que é isso? Não, é Não, vamos falar muito. sobre esse triângulo. Olha, isso daí vai ter tanta gente se identificando, menina. Não, a gente faz, mas a gente precisa encontrar um meio de ter É, não só uma live simples, de ter uma forma da gente colocar o povo para ajudar as pessoas, de alguma forma, sim, vamos bolar alguma coisa nesse sentido? Eu topo. né? Vamos, Porque se porque eu cada acho um tão fizer um interessante. pouquinho, se cada um fizer um pouquinho, ó, o que que a gente sabe? Você sabe mais do yoga, eu sei mais um pouquinho da parte terapêutica, você sabe um pouquinho mais de toda a parte mesmo do Tantra, da filosofia,
Então, você faz nessa parte, eu faço nessa. Aí tem lá um professor de matemática que ensina um pouquinho de matemática, aí o outro. Gente, a gente muda. A gente muda É esse Brasil. verdade, Entendeu? é Só que verdade. todo mundo reclama e ninguém faz nada. É o triângulo dramático do Brasil. Não tem jeito. É, Não, tem jeito, né? A gente é, precisa agir. agir. É, porque não dá para ficar esperando o governo, né? Não, não dá mesmo. Aí eu coloquei aqui os corpítios, né? Então aqui é os Ah, corpítios eu vi. por Reich, Sim. né? E aqui Menina, então, eu olhei isso daí no teu material. Esse primeiro eu me identifiquei. O que que você acha? esse é o Qual que é esse? oral, esse Fala é o para mim. oral. Esse primeiro aqui é o oral. Só que você Pelo tem. formato do corpo, entende? Não, peraí, Então, deixa eu ver. Não é esse, não. É o outro que eu vi, Tati. qual que é? Você tem outra figura, não é? Tem. Esse aqui. Esse que eu me identifiquei, um pouco mais largo em cima, nos ombros. Então, esse aqui você tem também. É que você é uma mistureba. Ah, meu Deus. Eu sou esquisitoide. Não, é que você tem uma mistura. É. Então, esse aqui, por Reich, né? Ele é, Ah, ele é um pouquinho da psicopatia, que é aqui em cima mais largo, aqui embaixo. Aí você tem a tá. mistura do oral com o psicopata e Ai, que e o lindo. masoquista. Nossa, menina. Sério? Mas ó, o psicopata não é o doido psicopata que sai Não, eu matando sei. gente, hein? Pelo Não, amor de sei. Deus. É, sim. Né? Não. Aham. Aqui, o meu professor ele falava poder. Esse é o caráter do poder. Eu acho legal o jeito que ele falava. Porque quando você fala psicopata, isso aqui dá uma confusão danada. Então, eu gosto É do jeito que ele verdade, dá falava, mesmo. né? Mas eu sei que é diferente da psicologia, da É, patologia psicológica, e, né? é, da- Ou é, psiquiátrica, não sei. psiquiátrica, isso, psiquiátrica. É, Aqui tá. você até transita. Você pode, não que você vai matar, não é isso, mas você tem, você consegue manipular. Só que você Eu consegue, consigo, então eu preciso descobrir a manipuladora. então, você consegue manipular, porque você foi manipulada, Ah, entendeu? tá. Tá? Talvez eu faça isso e me percebo, né, Tati? Sim, aqui é tudo inconsciente. O oral, Tá. tá? Você tem um pouco de oralidade também. O oral é quando a gente entra no dramalhão. O oral Ixi, eu tenho essa Dramayona. Tem. ai, coitadinho de mim, é tudo ruim, entra na insatisfação. Aí Nada quando tá. eu entro nessa vibe, menina, eu caio de tão, Porque o sabe? oral é Nem eu me aguento, tristeza. O oral ele tem nem eu me tristeza, ele é aguento. melancólico, ele É, tem essa sim. parte. Eu tenho bastante oralidade também, né? Aí, que nem o meu psicopata, o meu poder, ele tá mais aqui no queixinho, o seu tá mais no corpo. Porque, na Ah, verdade, todo mundo tem os cinco. Só que a gente tem sim. aquele que é mais forte, né? Então, Tá. assim, quando eu olho para você, né? Assim, do jeito que você tá aqui, tá? É que às vezes tirando foto fica diferente e tal. Ah, sim, é verdade. Olhando do jeito que você tá aqui, você tá vendo a sua lateralzinha? Você tá vendo a minha que o osso tá mais para fora e depois ele vai. Aqui tem um ossinho e aqui depois vai Tá. fazendo assim? No meu caso, como é que é o meu? O seu é mais retinho aqui. É mais Tá. retinho, ok? Aham. Esse retinho aqui e essa testa, que é um pouquinho mais. Eminente, ela é bem avantajada. Isso, aqui assim, ela é do masoquista, que ele precisa se sentir seguro, senão ele não faz. É eu, Isso. Então, o é eu. rosto, o rosto te mostra mais isso. E aqui tem um Tá, pouquinho da oralidade. Aqui, tá. bochecha, ok? Então, aí você vê, porque assim, o rosto vai mostrar que se eu emagrecer mais, aí eu vou ficar mais ainda, mais assim, tchum. Aí vai mostrar Ah, sim. mais o psicopata, se eu emagreço. Aham, Se eu engordo mais, aparece mais o oral. Então, assim, mas tá. quais são os traços que eu tenho mais? É o oral, tá?
o psicopata. Eu tenho o rígido, porque o rígido, ele é rigidez mais no comportamento. A gente percebe o rígido quando os dois lados são iguais, né? Se você fechar um, fechar o outro, você percebe que tem uma certa igualdade, né? A maioria das pessoas tem a rigidez, e a rigidez, ela se expressa até no comportamento. A gente tem uma certa rigidez mesmo, tá? Então, no caso, eu tenho o quê? O oral, o masoquista O oral, o e masoquista e o psicopata. É o mais forte, assim, que são os três mais fortes, tá? o que tem de positivo nisso? Ah, tudo que é o seu defeito é a sua qualidade. Ó, Ah, a dor deles, dos três, a dor do masoquista é humilhação. Ele se sentiu humilhado, ok? sim, sim, Só que o recurso dele é que quando ele se sente seguro, ele faz qualquer coisa. é Ele, verdade. ele faz, ele executa, ele é uma Ele não tem pessoa. medo. Ele não É tem. Se ele verdade, se sentir é verdade. seguro, se ele se sentir seguro que ele não vai ser humilhado, por que, que ele tem que se sentir seguro? Porque ele tem que ter certeza que ele não vai ser humilhado. Sim, Entende? Se ele tiver de forma inconsciente, tá? Se ele tivesse a certeza, sim. ele faz. Então, assim, é a pessoa que faz. Ele tem pé no chão. Ele é realizador. Essa é a qualidade dele. Engraçado isso. É engraçado você me falar isso, porque Hum. às vezes, fazendo uma analogia com o mapa astral, com a astrologia, eu não me sinto pisciana, porque pisciana viaja na maionese. Eu me acho muito aterrada, eu não faço nada sem ter segurança, Mas isso aí tá no seu entendeu? corpo. Isso aí tá no seu corpo, mostrando. Você vê que coisa, que Mas coisa. deve ter alguma coisa no seu mapa que mostra isso, de alguma forma, sei Não, lá. mas tem, eu Ah, digo sol, eu estou falando de sol. tá, Eu tenho que entendi. caminhar, eu tenho que caminhar e trabalhar para Aham. eu chegar nessa energia solar de peixes, que é a Entendi. espiritualidade. Você Tá, entendeu? entendi. Tem um processo para eu chegar até lá. Mas esse é o aprendizado da sua dor. Ó, É legal. Você entrou no. é Agora nós vamos para outra live. Ó, isso, vamos lá. vamos lá. Ó lá. Ó, veja bem como os traumas são importantes. Para você chegar no É, seu sol, você precisa desenvolver essa espiritualidade, tal, 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 tal. O que você precisa resolver? O trauma de infância. exatamente. Olha como tem uma coisa liga a outra, né? Todos falam a mesma coisa de maneira diferente. É tudo Oh, falando a mesma que coisa. legal isso, hein, menina? Então, aí você precisa voltar lá aonde aconteceu alguma coisa que você se sentiu humilhada, né? Sim, Porque aham. esse é o trauma. Então, por trauma, você se defende da humilhação tendo segurança, tendo o pé no chão, sendo terra. Isso é bom. Isso é bom, mas é bom e é ruim. Por quê? É bom, mas às vezes eu me Não quero defendo saber do tanto. ruim. Às vezes eu me defendo tanto que eu não deixo o bom entrar. É, tem isso também, verdade. Entende? Por isso que é bom e ruim. Então, ó, o que é a qualidade é o defeito ao mesmo tempo. É, entendi. Entendeu? Eu tenho bastante oralidade. A oralidade é melancólico, ele é dolorido, ele é triste, ele sente dor. É horrível ser oral. Sim. Aí sente a dor dos outros. Presta atenção. Então, o oral, ele sente, conversar com o oral fala assim, por exemplo, o masoquista ele vai falar assim, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui é bom. O que que você acha? O oral responde assim, eu sinto. Ele não vai falar eu acho, ele vai falar eu sinto, porque ele sente. Tudo pro oral é Tá, sentir, entende? E tudo no entendi. oral é Tá. muito. No oral é muito, é tudo exagerado. Aí isso é o defeito, mas isso também é a qualidade. Por quê? Porque como ele consegue sentir as pessoas, ele sente o ambiente, então ele consegue, às vezes, ser um bom terapeuta, ele consegue. É verdade. Entende? Então, assim, é defeito, mas é qualidade ao mesmo tempo.
Entendi. É potência, né? É uma Exatamente. potência que tem que ser trabalhada. Tem que ser trabalhada. Mas assim, quando tá na dor, né? Qual que é a dor do oral? Eu abandono. Quando tá na dor, Nossa, é insuportável. É insuportável. Tá? É assim, insuportável. Eu e meu marido, a gente é. decidiu que a gente ia separar. Minha filha, eu entrei numa dor que ele me abandonou Nossa, imagino, menino. que eu não dei conta. Aí, ainda bem que ele não deu conta também, porque ele tem oralidade. Aí, Aí voltou. voltou, entendeu? Mas, mas não voltou porque resolveu, entendeu? Voltou porque os dois. Aí é que tá o X, né? Aí é que tá o X, um Então, chabu. o chabu, entendeu? Mas então é que a gente tem até aqui para resolver. Aprendizado, né? Aí, E o psicopata? então, o psicopata ele foi manipulado, ele se sentiu manipulado por algum Nossa motivo. Senhora. Mas sabe quando começam as manipulações? A gente faz isso com os nossos filhos, nem percebe quando é pequenininho, sabe? Sabe quando tá fazendo aquelas gracinhas? Aí você fala assim, ai, faz a gracinha pra vovó, ai, faz isso que é pra vovó. Aí a criança faz, aí todo mundo, Aham, filho, faz é. sim. Aí cresce um pouquinho, aí a criança vem, aí ninguém dá bola. Aí a criança se sente manipulada, porque ela fazia e todo mundo achava graça. E de repente ela tá fazendo e não tem mais graça, É, entende? vai vendo. É, Então, mas a gente faz isso, né? Eu fiz isso com os meus filhos, vai. tadinhos. Então, É. coitado das crianças, né? Aí a gente fala assim, dá beijo na titia. A criança não quer beijar, mas dá beijo na titia. Dá beijo, dá beijo. A criança não quer, gente. Mas você força a criança. Então você tá manipulando a criança. Aí ela se sente Exatamente. manipulada, né? Então É. você está entrando no espaço dela, você está entrando num lugar que não deveria. E aí, como ela se sente manipulada, ela aprende a manipular. E aí ela Ah, começa a sim. manipular o pai e a mãe. Então, o psicopata, que o meu professor chama de traço de caráter do poder, que eu acho melhor, ele já desenvolveu esse traço lá atrás, porque ele começa a manipular pai e mãe lá atrás. E Ah, manipula, sim. e manipula. Ele É. sabe o que ele tem que fazer para agradar a mãe e o que ele tem que fazer para agradar o pai. Ah, sabe. Sabe? Avô, então, e avó, sabe? É verdade. Ganha tudo, minha filha. Ó, tira tudo de qualquer um. Mas qual é a melhor, a parte boa deles, né? Eles são, nossa, eles vendem qualquer coisa. Porque eles conseguem negociar qualquer coisa. Por Ah, exemplo, uma tá. pessoa para vender essa palestra aqui tinha que ser um psicopata. Assim, mas tinha que ser um Aham, psicopata daqueles. Porque, nossa, ia chover sim. doação para o Amparar. Ia ter chinelo voando, assim, ó. E chinelo. Tô até vendo voar aí já. Então, porque eles têm esse dom, entendeu? Olha Já que legal. o oral tá aqui, né? Aí tem que alguém chegar e aterrar. O bom é que você tem a oralidade, mas você tem o masoquista, e aí você um equilibra o outro, né? Eu tô aqui, Exato. eu tô aqui. Aí ainda bem que o meu marido é masoquista também. Porque na hora que eu olho ele, eu lembro que eu tenho que fazer comida. Eu olho ele, eu lembro que eu tenho que lavar roupa. Aí eu olho ele e falo assim, eu tenho que pôr a roupa no varal. Aí, entende? Então, porque se não existisse ele, gente, eu ia ficar Tá, o tempo inteiro no entendi. mundo de Bob. Vem do gnomo, né? Literalmente, né, dona Literalmente, Tatiana? literalmente vem do gnomo. Esses dias ele não estava em casa, né? Aí eu cheguei, chamei todo mundo para almoçar. Aí veio a Natália, veio o Vitor, a gente sentou. Aí o Vitor falou assim: mãe, nós vamos almoçar o quê que você não fez comida? Eu, hã? Como assim? Não acredito. Então, mãe, Meu ó, Deus. você não fez comida, você não pediu para ninguém fazer. Vai vendo, Nossa. ó, vai vendo. Ó,
Ela, viajando, Ah, tá. entendeu? Aí, mas Nossa, quando o Nilson está em casa, eu de olhar para ele, eu lembro que eu tenho que fazer as coisas. olha. É, ele equilibra, então, né? Ele equilibra, ele me Ele põe te no chão. puxa. É, ele É, que lembra que eu tenho que legal. pagar Que bom, né? conta. Entendeu? Eu falo assim, gente, mas Deus não criou conta para pagar. Exato, não é? Coisa, né? Não é, menina? Que tô aqui no meu mundo de Bob, vocês ficam me tirando. É, que coisa, que ousadia. Oxi. É nada, eu pago tudo bonitinho, mas eu tenho o meu aplicativo que me avisa. Eu tenho aplicativo que me avisa que eu tenho que postar propaganda. Eu tenho aplicativo que me avisa que eu tenho que pagar conta. Nossa, ainda bem que existe o aplicativo. Então, tá vendo? Imagina, eu ia lá para o Instituto Ananda Marga, esquecia da vida. Meu Deus. Mas você gosta, né? Não gosta do que você faz? Nossa, eu amo o que eu faço, adoro, É, adoro. então. Aí você se perde mesmo. Então, aí fica Só lá. que ao mesmo tempo tem a outra parte, né? Então, aí tem que executar, né? Tem que ter alguém para É, executar. Aí aqui, exato. esse aqui são os corpos pela medicina chinesa. Por isso que eu falei que a medicina chinesa já falava tudo isso, né? É, sim. Já falava tudo isso. Mas assim, ok, o Interessante. Ocidente tem que receber de alguma forma, né? Então, a medicina chinesa, ela vem, mas sempre falta alguma coisa, tal. Então, chegou no Ocidente por Reich, chegou no Ocidente pela constelação familiar, ótimo, né? Vamos embora. Não importa como é que chega, o conhecimento tem que chegar, né? E Ah, aqui sim. é a mesma coisa, tá? As emoções são as mesmas, muda, Aham, algumas coisinhas mudam, mas eu acho que é interpretação, mas no fundo é, é a mesma coisa, sim. tá? Então, Mas bem interessante. Eu estava olhando lá no seu banner. Achei super interessante. né? Aí eu olhei aqui o primeiro, eu falei, nossa, eu me identifico com esse primeiro. Então, esse Bem primeiro, legal, viu? esses aqui é uma pessoa 100% assim, tá? Mas eu nunca atendi ninguém 100%. Sempre, todas as pessoas que eu atendo são misturas. Eu acho, Então, aí depois, sabe que eu fiquei viajando na maionese, porque além de eu olhar o biotipo da pessoa, tem os órgãos relacionados. O que seria? Eu é, tenho, então, pulmão mais vulnerável? é, não necessariamente, seria pulmão mais forte. Lembra que é o do poder? Lembra que é Ah, o órgão do poder? Ele pode ser mais forte, mas pode ser mais vulnerável. Se você tiver tá. forte, você vai estar mais a uma corpórea que a gente fala, conectada com o corpo. Você vai ter uma percepção corpórea. Se você tiver fraca, você vai ter melancolia, tristeza, você vai cair na oralidade. Então, eu Entende? acho que esse lado negativo, negativo entre aspas, porque ele é sinalizador também, né? Uhum, sim, O yoga trabalha, né, essa percepção do corpo. Eu sim. acho que é desconexão. Quando você está para o lado negativo, é desconexão. O que você acha? Totalmente, totalmente. O Totalmente. corpo está desconectado da mente por conta do trauma. Ah, O legal. trauma, o Você fica meio que anestesiada, então. porque você acaba criando uma ilusão para não olhar para o trauma. Então você cria vários Exato. sofrimentos, né? Porque eu sofri muito, Mecanismo de defesa. mecanismo de Mecanismo de defesa. defesa. Isso, você cria várias ilusões e aí você Exato. fica desconectado do corpo, né? E o corpo começa a criar doença, porque você precisa olhar. Então, o Exato. corpo, ele mostra o que é real. O corpo, ele está mostrando É o que realmente verdade. está acontecendo. A mente, Então, por isso a não. importância da conexão com o corpo. O yoga trabalha bem isso, a meditação, Isso. o Ó, conceito de Reich, o o Moncha, yoga, o Tai Chi esse aqui, Chuan, ó. o Lian Kun. Ah, eu Sim, também. posso estar lá, Lan, porque eu não consegui ler, não.
Ó, Tá, eu mando para você. o, todos eles trabalham muito o corpo, porque o corpo fala a verdade, a mente não fala a verdade. Tanto é que a primeira camada da mente, os koshas, a primeira camada é o corpo, que a gente trabalha no yoga. Sim, Então, trabalha a purificação, o fortalecimento do corpo. e o emocional que está preso no corpo, né? Exato, exato. São as camadas. Amadas. Não é a camada de alimento, que é o do corpo, aí tem a camada emocional, a mental, a energética. Sim, e todas elas estão presas ao corpo. Exatamente, Aí você faz exatamente. uma desconexão com a mente, aí você cria Aham, várias interpretações, vários jeitos de olhar a realidade que não é a realidade, para você não sim, olhar a dor. Só que o corpo olha a dor o tempo inteiro, porque o corpo está ligado com a criança. O corpo exatamente. está ligado com a criança o tempo inteiro. Então, o que o corpo faz? O corpo vai adoecer, porque você não olhou, É, aí ele vai adoecendo. aham. Então, Tamanha negligência, né? aí aqui na medicina chinesa, você vê que tem as cores Ah, também, né? sim, eu Então, assim, vi. o fígado, né, tá ligado com a Ah, cor verde, que tá ligado com a natureza. O elemento do ah, fígado, na medicina chinesa, a gente chama de madeira, mas seria o éter, o etéreo, ah, tá? No aham, yoga, o etéreo. Esse aqui sim, tá ligado muito com a nossa alma, né? É o órgão mais próximo da nossa alma. E é o tudo corpo etérico, tá? isso, e tudo para não ir para a alma fica retido nele. Então, assim, a raiva, a Nossa, frustração, o ressentimento, vai tudo ficar no fígado. Vai tudo pro no fígado. fígado? É. Então, às Pela vezes, medicina chinesa? vai retendo tudo no Tá. fígado para não ir para a alma, tá? Na hora que ele não Nossa, aguenta aham. mais, aí vai para a alma. Na hora que ele não suporta mais. Mas, por exemplo, você pega alguns pacientes que tem colesterol alto, triglicérides, e fala assim, nossa, mas minha alimentação é boa. Até pessoas Aham. vegetarianas, veganas, né, e não comem muito trigo, né, não, aí fala assim, minha alimentação é boa, mas o emocional não é. A pessoa tem ressentimento, ela tem frustração, ela tem raiva, ela cria colesterol. Olha, Pela medicina chinesa, caramba, cria colesterol. E a gente começa a trabalhar fígado na medicina chinesa. Tá? olha, Sabe aquela gordura no caramba. fígado? É, Então, aquela gordura no fígado também. É como se fosse um excesso da emoção que já está materializando. tá. Olha que Isso interessante. na medicina chinesa, né? A medicina convencional, eu Aham. acho isso aqui uma loucura. Loucura! Ah, É. E aqui eu tenho o órgão é yin, né? O fígado é yin, e o yang dele é vesícula. Então, a ah, vesícula, quando não tá. aguenta mais, ela cria pedra. E a E por que vesícula, tem problema na vesícula? O meu filho, ele vai fazer 29, ele já tirou a vesícula. então, a vesícula, ela tá ligada com a nossa coragem, com o nosso ir para a Hum, vida, né? A coragem de ir, a coragem de fazer, né? Então, quando eu tô com alguma coisa ligada lá com o passado da minha criança, que eu não tive sim. coragem de enfrentar, tá? E aí Ah, começa a vir a situação, porque começa a vir uma atrás da outra, repetindo, repetindo, repetindo para você resolver, você não tem consciência, você não resolve. Então, falta de coragem de enfrentar o que tá mostrando ali. O síndrome do pânico na medicina chinesa, ela é algo que caminha, tá? Ele faz uma caminhada do rim, é. medo, insegurança, tá? E coração, que é ansiedade. Ele faz esse caminho aqui. Chuchu. O Ah, caminho ele passa pelo fígado. é? É, Nossa. ele faz esse caminho aqui, ó, o tempo inteiro, né? Então, assim, um acupunturista vai tratar ele rim, coração e vai tratar aqui fígado e provavelmente vai tratar o baço para ele aterrar, para ele dar uma aterrada e ele conseguir resolver a situação. Caramba. É, É. como que
que é o Cuidado. rostinho dele? Hã? Como que é o rostinho dele? O rosto É dele meio quadrado. é meio Eu quadradinho? vou te mandar a foto para você ver depois. Mas Então, é quadrado, tipo o mas meu. é alguma coisa que ele não conseguiu, ele não se sentiu seguro para resolver. Como ele não se sentiu seguro, ele não teve coragem. Aí tirou a vesícula, porque ele não teve coragem. Olha, Aí tirou a sim. vesícula, não tem para onde ir a energia. A energia foi para onde? Síndrome do pânico. Olha, tem a ver, né? Olha isso. Isso dentro da medicina chinesa a gente vai olhando essa movimentação energética da psique, né? Então Olha, vai transitando. E aham, aí precisa olhar se realmente a raiz dele é o medo e a insegurança, se a raiz aham. vem de uma tristeza, uma frustração, um ressentimento, da onde vem a raiz?